Liturgia do dia 23 de abril de 2022, sábado na oitava da Páscoa. Memória de São Jorge Mártir. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. Que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 117. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes.
Abre-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos defenderam-se com valentia diante do tribunal. Essa valentia nasce da liberdade da fé. Os seus adversários encontraram-se em nítida dificuldade. Pretendiam ocultar fatos cuja força se impunha: a cura do coxo. O que Pedro e João viram e ouviram. Estavam num beco sem saída. Os acusados eram discípulos de Jesus, gente simples e sem cultura, mas homens seguros e valentes, que acusados se tornam acusadores, intérpretes da Escritura e pregadores. Para maior complicação, tinham a seu lado aquele que fora curado pela invocação do nome de Jesus. Era preciso refletir seriamente. Refletiram e resolveram impor silêncio a Pedro e a João. Proibamo-los com ameaças de falar doravante a quem quer que seja nesse nome. Mas como obedecer a uma ordem tão absurda? Por isso Pedro responde: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós primeiro do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Os apóstolos estavam conscientes de que falar da morte e da ressurreição de Jesus era a vontade de Deus, era um mandato divino. Por isso, não era possível obedecer às autoridades judaicas. Não havia ordens nem ameaças capazes de os fazerem calar, porque a força irresistível de Deus estava com eles. No texto do Evangelho, como em Lucas e nos Atos dos Apóstolos,
A aparição aos 11 acontece durante uma refeição comunitária. Uma vez mais, como é típico em Marcos, é sublinhada a incredulidade e a resistência dos discípulos em se darem conta do que aconteceu. Só a presença direta de Jesus libertará os apóstolos da dureza de coração e os transformará em verdadeiros crentes. A ressurreição não é fruto de imaginação ingênua ou da sugestão coletiva dos discípulos. É um dom do Pai, àquele que se fez obediente até a morte para salvar a humanidade. A fé na ressurreição é também um dom do Senhor aos discípulos. Ao conceder-lhe também, lhes dá o encargo de continuarem a sua missão, para que a boa nova chegue a toda a terra. A ressurreição é um mistério de fé que encontrou resistência nos apóstolos. Não acreditaram, é o refrão que se repete no epílogo do Evangelho de Marcos. Por isso Jesus tem de lhes censurar a dureza de coração em não acreditarem naqueles que o tinham visto ressuscitado. Também em nós podem surgir resistências à fé na ressurreição. Preferimos as nossas tristezas à alegria da ressurreição. Isto pode parecer estranho, mas é assim, porque a alegria divina nos eleva, enquanto nós preferimos permanecer nas nossas preocupações, nas nossas tristezas, nos nossos interesses humanos. A tristeza leva-nos a ver as coisas na obscuridade do nosso amor próprio, das nossas ilusões e não à luz divina da ressurreição. Por isso é que um autor cristão do século II escrevia: desapega-te de ti mesmo, renuncia à tristeza, porque a tristeza é a mãe da dúvida e do erro. Na primeira leitura, Pedro e João utilizam um argumento que precisamos redescobrir hoje, diante das prepotências do mundo em que vivemos. Quantas vezes os meios de comunicação social e outros meios onipotentes tentam nivelar o modo de pensar e de avaliar típico dos cristãos pelo baixo nível do consumismo e dos horizontes exclusivamente intramundanos? A identidade cristã sofre agressões cada vez mais claras, ainda que muitas vezes dissimuladas, e querem fazer passar por normal e óbvio o que não passa de comportamentos detestáveis. Por isso, é em nome da superior vontade de Deus que havemos de travar um verdadeiro combate cultural para desmascarar o perigo da homologação pagã. Mas o combate cultural pressupõe o combate espiritual, em nome de uma forte experiência de Cristo. Não se pode calar a experiência da salvação, a experiência de ser amados por Deus, a experiência de ser acompanhados na vida pelo amor de Deus. Trata-se de um testemunho aberto e corajoso, que nada quer impor, mas também não aceita imposições para esconder o que tem de mais precioso, a experiência do ressuscitado. O Evangelho diz-nos que foi no encontro com o Senhor ressuscitado e na celebração da Eucaristia que eles, em primeiro lugar, encontraram a força para o testemunho, mesmo nas mais duras circunstâncias. Hoje a Igreja faz memória a São Jorge mártir. Já no século IV, era venerado em Dióspolis, na Palestina, onde foi construída uma igreja em sua honra. Seu culto propagou-se pelo Oriente e Ocidente desde a antiguidade. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria,
São Jorge e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, celebrando o vosso poder, nós vos pedimos que São Jorge seja tão pronto em socorrer-nos, como foi em imitar a paixão do Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.